Estamos ao vivo. Façam um excepcional dia, vocês que vão entrando aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar o dia, nossa sexta-feira. Essa sexta-feira vai ser incrível. Que tudo aquilo que você mentalizou, que tudo aquilo que você buscou essa semana, o meu desejo é que esse dia você possa olhar para trás e ver quanto você foi produtivo, quanto você investiu seu tempo naquilo que realmente importava, quanto que foi bom você ser intencional e você construir aquilo que precisava ser construído. Vamos esperar, o pessoal tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Já vai entrando. Vou colocar um título aqui para nossa live. Sejam todos bem-vindos. Começar com mais uma série, mais uma live, né? Sexta-feira, top demais. Sejam todos bem-vindos. Essa live aqui eu decidi fazer porque tem um amigo meu, um pessoal aqui lá da plataforma do resort, e eles estavam doidos para estar junto aqui, e nós vamos fazer o regaço aqui, vai ser doideira. E a gente vai falar sobre o resumo de tudo que nós falamos essa semana e algumas coisas relacionadas quais são as dúvidas que você ficou, sabe? Você que acompanhou a jornada aqui do Saia do Deserto, quais são as dúvidas? Por que você olha e você fala, cara, eu não consegui ainda entender o que eu tenho que fazer para sair do deserto. Eu não consegui entender e eu não faço ideia ainda daquilo que eu preciso para eu sair do deserto. Talvez você ainda está no deserto, você pegou a série num processo, num caminho, e você não tem clareza. Então hoje a gente vai tirar suas dúvidas para que você de fato saia do deserto, para que você encontre a selva, porque na selva há liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te chamou, e você vai encontrar essa liberdade lá. E nós estamos aqui para te auxiliar. O meu papel é preparar você para que você viva a jornada mais leve, como Romanos 12:2 diz. Entende que se você deixar com que Cristo mude a tua mentalidade, o fardo vai ser leve, as coisas vão acontecer e você vai viver de uma forma incrível essa jornada aqui. Deixa eu ver, a galera aqui tá chegando. Fala, Fabião! Vamos chamar o Fábio aqui pra fazer esse tempo aqui com a gente. Te mandei aqui, Fabião. E aí, meu brother, beleza? E aí, Felipe, maravilha! É isso aí, que meu, massa, velho. Que bom te ter aqui, demais. Seja bem-vindo nessa série que nós estamos fazendo aqui do Saia do Deserto. As nossas lives, elas são à noite, elas foram à noite durante a nossa jornada aqui, às 20 horas. Ontem nós fizemos às 19 horas e hoje nós estamos fazendo às 8 horas da manhã aqui, porque às 19 horas hoje é o horário do evento, né, da nossa palestra. E a palestra que nós vamos fazer hoje vai falar sobre você no digital, né? Então, essa semana nós tratamos bastante coisa. Essas semanas nós falamos um pouco, Fabião, sobre entender os desertos, quais são os desertos da nossa vida, né? Em que áreas que nós podemos estar vivendo deserto. Nós entendemos o que nos prende no deserto e nós falamos um pouco sobre coisas que podem estar nos prendendo. Às vezes a procrastinação, às vezes a falta de visão de futuro, às vezes as pessoas estão nos prendendo no deserto. Então existem amarras, existem coisas que estão fazendo a gente ficar no deserto. E essas coisas, elas precisam ser quebradas. E aí nós falamos também como quebrar as correntes, como você faz para poder quebrar isso e sair desse processo de ficar no deserto. E depois nós falamos sobre entrar em ação. Quais são as ações, o que nós precisamos fazer. E hoje nós estamos aqui para fazer esse resumão e tirar a dúvida da galera que ainda sente que está vivendo no deserto, que ainda não sabe o que fazer, que ainda não entrou em ação, que ainda não está claro quais são os passos. Muitos não entraram no meio do processo, no meio da série, e não conseguiram entender direito ali o que tinha que ser feito. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você o seguinte: o Instagram ele não está entregando para muita gente todas as lives quando se começa uma live. Então,
Vamos meter a mão nesse aviãozinho, vamos entregar para uma galera aqui, vamos mandar para todo mundo. E aí a gente já vai começar a falar sério. Enquanto isso, Fabião, se apresenta para a gente aí, para a galera que não te conhece. Fala, Felipe, é uma honra estar aqui. Uau, cara, que sensacional. Você está trazendo um assunto muito bacana, viu? Muito bacana Uhum. mesmo. Bom, eu sou Fábio Bueno aqui, sou um dos executivos, junto com o Felipe, só que eu faço parte do resort aqui, né? Onde nós vamos iniciar também vários eventos aqui, né, Felipe? Logo, Nossa, logo vai as ser coisas vão doideira, hein? acontecer, né? As coisas já estão acontecendo, na verdade. Vai ser doideiro aqui, mas vai ser muito bom, né? A gente tem um desejo ardente aqui de transformar vidas, né? E você falando aí, eu escutando aí, é difícil demais a pessoa tomar uma atitude quando ela tá no deserto. O pior é quando as pessoas nem sabem que tá no deserto, cara. Putz, isso é, Ah, esse é, essa aí é complicado demais. E quando a gente vê essa situação, são lives como essa, são palestras como a sua, como a gente vem desenvolvendo, que a pessoa começa a enxergar, eu tô vivendo no deserto, eu não sabia. Nossa, cara, é nossa. porque ela não consegue chegar em nenhum lugar porque ela não sabe nem onde ela tá, né? Ela não consegue ver que está no deserto. Não consegue Existe ver. uma fase, eu estou mandando aqui o aviãozinho para a galera, a gente já vai começar a botar para quebrar aqui já, mas existem coisas que nós estamos vivendo e quando nós estamos com as vendas nos olhos, né? Na inteligência bíblica fala que quando você está com essas vendas, você não consegue enxergar, você não consegue dar os passos. Abraão, quando estava no deserto, quando ele saiu, quando Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu ainda vou te mostrar, foi claro a ordem, o comando foi claro, sai de perto dos seus parentes. E ele Uhum, meio que escutou, mas por insegurança, algumas coisas ele acabou levando, né, um parente dele, né? E olha que interessante, quando ele levou o parente dele, ele levou Ló, né? E Ló, enquanto ele andou com Ló, Ló estava sendo como se fosse as vendas. Ele não estava enxergando, ele estava andando, ele estava com Ló, e Ló é como se fosse uma venda. Se você olhar o significado do nome Ló, são vendas. Né? Então, quando ele sim. se separou de Ló, é como se ele tivesse tirado as vendas dos olhos. E quando ele tirou as vendas dos olhos, o Senhor mandou para ele olhar. E ele olhou: Uau, o que, que é isso? Essa é a terra que eu te dei. Você já estava na terra, mas você não conseguia ver. Por você não conseguir ver, você não conseguia tomar posse, você não conseguia ter o resultado daquilo que já era seu. Então, quando eu entendi isso, quando eu vi, muitas pessoas estão vivendo justamente isso. Elas vivem carregando o lore, carregando as pessoas, carregando situações, carregando traumas, carregando algumas coisas que estão tampando os olhos delas e elas não conseguem dar os próximos passos. Sim. É, o que você está falando aí é incrível, que remete muito ao livro que eu escrevi sobre. Você pode ver que tá no livro das Vedas dos Olhos, né? E bate muito com o deserto que você está falando, porque o que que acontece? Eu estava falando que muitas pessoas não enxergam que estão no deserto. Uhum. Muitas pessoas assinam um contrato, montam uma parceria e chamam isso de casamento. Ou seja, estão vivendo num deserto e não estão sabendo. Acham, é a mesma coisa de perguntar, e aí, como é que você tá? Bom dia, Felipe. E aí, como é que você tá? Ah, tô bem. O casamento é a mesma coisa, né? Na sua vida profissional é a mesma coisa. Não, tá bem, eu tô fazendo as coisas. Não, gente, a gente tem que estar sempre fazendo algo que você esteja aprendendo e construindo alguma coisa. Eu costumo falar, viver um ano 80 vezes jamais de vida é complicado demais, né? Demais, demais. E Você me deu até um insight aqui, eu vou colocar o título dessa live quais os desertos do casamento. E a gente vai falar sobre isso. fechou então. Vamos falar sobre casamento. O Fábio, para quem não sabe, Fechou. ele fala sobre famílias, ele trata sobre esses assuntos que são assuntos sérios, né? E assuntos que remetem ao que a maior instituição que Deus criou, que é família.
Então, quais são os desertos da família? Quais são os desertos que você pode estar passando no casamento, né? Então, vou colocar isso aqui como nosso tema aqui, Fabião. Vamos para cima, irmão. Vamos falar disso aqui. Fechou, vamos que Quem vamos. tiver dúvida, já começa a colocar as dúvidas que vocês estão tendo aí sobre o que poderia ser os desertos, né? E aí, Fábio, eu começo te fazendo uma pergunta em relação a isso. Quais, hoje, no casamento que você tem visto, você tem estudado, você tem olhado sobre isso, qual que você tem enxergado que tem sido o maior deserto no relacionamento entre homem e mulher num casamento? O maior deserto mesmo é a comunicação. É Uau, incrível comunicação. como... Comunicação. É incrível como... eu falo... Eu até falei esses dias no meu story. Quando eu estava na fábrica, chegou um rapaz, um colega nosso na época, e ele falou assim, meu, mulher é um bicho estranho. Às vezes eu chego em casa, a gente nem troca ideia, eu volto para a fábrica, a gente nem conversa. Aí eu olhando aquela situação, eu falei, estranho é você, sabe? Porque é incrível como a gente acaba jogando pro outro a responsabilidade que ele tá tendo consciência disso, sabe? Se ele tá tendo esse tipo de consciência, ele tem que tomar esse tipo de atitude, né? Eu falo para as pessoas, muitos perguntam, como que eu melhoro meu casamento? Eu falei assim, não tem como você melhorar o casamento, tem como melhorar você. Você melhora você para começar a se relacionar melhor com outra pessoa. Você tá entendendo? E É, tem tudo, faz todo sentido, porque se você olha relacionado, o relacionamento em relação ao deserto, o deserto você pode ter e passar por três tipos de áreas, três tipos de deserto. Um deserto no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Então, se a gente fala de relacionamento, quando você está passando por algum tipo de deserto no relacionamento, a falta de comunicação, que é o que o Fábio comentou aí, que é uma das maiores, os maiores desertos que existem dentro de um casamento, a falta de comunicação é o silêncio, é algo que te afasta do teu cônjuge, é algo que faz você se distanciar. Então você cria esse deserto e esse deserto quem tem que resolver é você. Ah, mas é o meu cônjuge que não está falando, é o meu cônjuge que não tá se relacionando comigo. Não interessa, você está ali, você pode fazer, você pode diminuir, você pode entrar nessa areia, entrar em movimento e fazer com que esse deserto acabe. Tudo tem a ver com você e tudo é você. O maior problema, o problema e a solução estão em você. Tudo está em você. Então, quando nós falamos sobre esse deserto na comunicação, existem algumas pessoas, Fábio, que estão aqui falando, nossa, eu estou carregando o meu casamento, eu não consigo, eu estou carregando sozinha meu casamento, meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia, eu estou tendo que fazer tudo sozinho, está cansativo, está pesado, está um fardo. Que a gente pode trazer para essa galera, Fábio? Que tem é, falado que está carregando sozinho. o que que acontece? Já se criou um hábito aí de reclamar, na verdade, né? É o que eu falei assim, mulher é um bicho estranho, ele falando, e eu enxergando e vendo ali do lado de fora que ele criou a consciência primeiro, ele tem que tomar atitude primeiro. Essa pessoa que está reclamando o tempo todo, primeira coisa é parar de reclamar. É parar de reclamar. Segunda coisa é colocar o objetivo principal. Todo mundo casa e coloca. Meu objetivo é comprar uma casa. Meu objetivo é comprar agora um carro bacana. Meu objetivo agora é a gente ter filhos. Nosso objetivo é esse, nosso casamento. Ninguém põe o objetivo que o único objetivo de um casal é se relacionar. O restante, tudo vos será acrescentado. Você tem que colocar o foco em se relacionar. Você tem que acordar no dia e falar assim, meu, eu tenho uma pessoa do meu lado que o meu foco é se relacionar com ela o dia inteiro. Você começar a mudar a sua mentalidade, muda totalmente. Muda totalmente. É por isso que eu falo que as pessoas não sabem que estão no deserto. Quem não tem esse foco está no deserto, não está sabendo. Isso é verdade. E sabe, Fábio, mas existe um desafio muito grande nas pessoas que elas estão num nível onde elas não conseguem voltar, elas não estão conseguindo voltar a fazer isso. É como se, mas para vocês é fácil falar.
que tem que comunicar. Aqui dentro de casa o clima é tão pesado que a gente não consegue, eu não consigo ir e fazer o que tem que ser feito. Como que a gente pode ajudar essa galera, Fábio? Que tem entendido que, sabe que é o relacionamento, mas existe algo. O que que seria esse algo que está impedindo essa galera de tomar atitude, de ir para cima e de falar, cara, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela maior instituição que foi criada por Deus. Hoje eu sinto como se eu não tivesse mais nem tesão pelo meu cônjuge, eu não tenho, parece que não tem mais amor, parece que o contrato é só o papel que nos prende junto aqui. O que que a gente daria de conselho para essa galera, Fábio? Eu passei por isso, por tudo isso que você falou, eu passei, viu? Por tudo isso. Até Ó, de. O nome do meu livro é Meu Casamento Já Era, e isso praticamente aconteceu na minha vida. E da gente ó. não ter nada, nem desejo sexual, nem nada. Nada, 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 sabe? Uhum. E eu sou prova viva que dá para você reverter isso daí. E hoje eu vivo com a minha esposa algo que eu jamais imaginaria que eu ia passar com alguém. Eu jamais ia imaginar que eu ia sentir tanta atração, tanto amor, tanta vontade de estar junto, sabe? Nunca imaginei estar desse jeito como eu estou vivendo com ela hoje. É totalmente diferente. Tá tocando um rádio, que eu vou pedir para desligar aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Você tá no E resort, Fabião? eu tô no resort. Tô no resort. Que massa, massa Entendeu? demais. E a minha experiência foi através do autoconhecimento, cara. Foi através do autoconhecimento, eu comecei a entender como que eu me comunicava, ou seja, eu me conheci e aprendi a dialogar comigo mesmo. Eu criei intimidade comigo mesmo. Eu não consigo me apresentar para outras pessoas se eu não me conheço, sabe? Como eu aprendi a relacionar comigo mesmo, a gente começa a enxergar como é que o outro se comunica. E cada um tem um tipo de comunicação. Como é que ele aceita, como é que ele não aceita. Terceiro, a ambiência. Ah, como é que eu mudo o meu marido? Começa mudando as suas amizades. Pessoas com que você vê que tem um certo tipo de casamento que você admira. Começa a se relacionar com essas pessoas para o seu marido também começar a mudar as atitudes dele. Esses dias eu comecei a academia e a gente foi escolhendo, tipo assim, aquele dia de... Como é que chama? Um dia de teste para você começar a academia, sabe? Eu fui Aham, em uma, sim. não curti, fui na outra. Aí chegou na terceira, aí eu falei assim, meu, a estrutura da academia é boa, os aparelhos são bons e as pessoas são bonitas. E eu tô me sentindo muito mal de estar aqui. Eu falei assim, eu falei, é esse gás que eu preciso. E eu não admito estar no mesmo ambiente que eles e estar me sentindo mal, sabe? Uau. E é assim que a gente tem que ter amizades, sabe? A gente escolher a nossa ambiência, escolher o local, não ficar frequentando qualquer lugar também, sabe? Eu Porque não entendo isso, adianta, e isso é não uma. adianta, não adianta você ver, eu quero melhorar meu casamento e você ficar enfiado em lugares que só tem gente que está se separando, só tem gente ali que está destruindo o casamento, ou acha que, não, você tá certo, tem que ser assim mesmo, sabe? Esse é um ponto importante. Você que tem um relacionamento que está passando por algum deserto, se você ficar com gente que está no deserto também e que está parado no deserto, você vai ser enterrado junto com essas pessoas. Né? Hoje o que nós temos que buscar é pessoas, é mudar a frequência, a ambiência. Quem que está no deserto, no casamento, que já saiu, já encontrou a liberdade, ou que está se movendo para a liberdade? O deserto é lugar de movimento, é um lugar de você ama o deserto porque o deserto ele te faz crescer, ele te faz ser melhor que antes. Quando você é levado para o deserto, e a gente falou isso nessa série sobre a nossa base foi em Mateus capítulo 4 do versículo 1 ao 11, onde o primeiro versículo fala que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto, conduziu Jesus ao deserto. Então, todo o deserto
você é conduzido. Ou você pode ser conduzido pelo Espírito, ou você se coloca no deserto. Quando você se coloca no deserto, você tem que entender que mesmo assim o Espírito está ali para te ajudar. O Espírito Santo está ali para te ajudar. Quando você entra no deserto, em alguma área da sua vida, você tem o poder e a autoridade e a capacidade de sair do deserto. O que falta muitas vezes é a instrução. E a instrução é o que você tem aqui, é o que nós estamos te passando. Agora, a ambiência é a primeira um ponto importante que você tem que ter para você conseguir passar pelo deserto. É olhar o ambiente e fazer perguntas. Paulo diz o seguinte: analise o homem a si mesmo. Todo dia é você fazer uma autoanálise, é você fazer perguntas para você, é você olhar, será que eu estou vivendo o que eu tenho que viver? Ou por que, que eu estou passando o que eu estou passando? Como que aconteceu para eu chegar até aqui? Muitas vezes você começa a brigar com o seu cônjuge, você vai perguntar, se você parar para perguntar qual é o motivo da briga, você vai falar, mano, não sei. Não sei porque eu tô brigando. Eu só sei que eu tô brigando, eu só sei que eu tô chateado por algum motivo que tá lá dentro. Mas é inconsciente. Porque você tá tão, às vezes, a amargura, às vezes algo que aconteceu no passado e você não liberou perdão e você acabou ficando com isso para dentro. Então agora chegou a hora de você soltar, chegou a hora de você sair desse deserto, chegou a hora de você liberar o perdão, de você liberar essas toxinas, a saudade, liberar a expectativa que você tem que o outro faça algo, mas não é o outro, é você que tem que fazer. Então, quando você entende que o problema e a solução está em você, você começa a agir, a se movimentar e a ir para o lugar que tem que é o lugar de liberdade, que é o após o deserto. Então, nessa jornada que você está vivendo, a jornada da vida, é importante você entender e você tomar algumas ações, algumas decisões. E Fábio, fala para o pessoal aqui, qual que é a primeira decisão que a pessoa tem que tomar quando, por exemplo, ela está nessa vibe de que parece que tudo acabou, não tem mais volta. O relacionamento, a comunicação, você disse que é o maior dos problemas, é o maior do deserto. Felipe, E aí, desculpa, o para que mim que a travou, viu? pessoa tem que fazer? Oi, tá me escutando Para mim aí? travou sua pergunta aqui, viu? Pra mim travou. Ah, eu pergunto de novo. Quando você fala, por exemplo, de. Tá me escutando aí? Tô. Quando as pessoas falam que existe o deserto, por exemplo, da comunicação, existe o deserto financeiro, existe alguns desertos. Qual que é a primeira atitude quando a pessoa ela já não tem mais o tesão, já briga, o financeiro já afetou pra caramba? Qual que é a primeira atitude que a pessoa tem que ter para ela sair do deserto? Já que o problema e a solução está nela, qual que é a primeira atitude que ela tem que ter? A pessoa que está participando aqui da live, não o cônjuge dela, mas a que está participando aqui, independente do deserto, seja financeiro, seja relacionamento, seja comunicação com os filhos, com o cônjuge, qual que é a atitude que essa pessoa precisa ter, Fabião? A atitude que eu vou te falar, que eu tive e que você acabou de dar aula, é você se questionar, fazer pergunta para você mesmo. Porque eu, início de casamento, eu sempre tive ciúmes nos meus relacionamentos, nos namoros. E com a minha esposa, eu falei assim, desde quando eu comecei a namorar com ela, eu não vou ter ciúmes. Os outros dois foram terríveis. Meu pai era muito ciumento. Eu falei assim, eu decido não ter. Aí, tanto é que ela escuta hoje eu falando na live, ela não acredita que eu tinha ciúmes. Eu não deixava transparecer, mas eu tinha, sabe? Eu sentia uns ciúmes muito forte no começo e sentia muita raiva dela e da pessoa. Aí, depois de um tempo, falei assim, meu, por que eu tô sentindo raiva? Tô com raiva dela. Aí eu fiquei pensando, o que ela fez pra mim? Ela não fez nada. Aí, tipo, eu falo o cara, mas é tipo outro sexo oposto, né? Outro homem perto. Eu falei, o que o cara fez? Nada. Aí eu comecei a pensar, por que eu tô com raiva? Aí eu fui ver que eu tava olhando coisas que a pessoa se destacava, ou seja, eu tava aumentando ele e me diminuindo. Eu tava me sentindo inferior, não era ciúmes. Era eu que me sentia inferior.
Nenhum dos dois tinha nada a ver com a treta. Uhum. Você tá entendendo? O problema era eu. Aí eu comecei a tratar. Falei assim, eu não posso me sentir desse jeito. Aí eu comecei a tratar a mim mesmo. E a minha decisão de não ter mais ciúmes me fez questionar tudo aquilo onde eu não tenho mais. Você tá entendendo? Olha que louco. Ou seja, você passou por um processo que é o processo da transformação, né? O início da transformação, eu costumo falar que toda transformação, Fabião, ele passa pelo ICOA. ICOA é um método que eu desenvolvi que eu vi padrão. Tudo eu enxergo padrão. Por trabalhar com tecnologia, eu começo a enxergar os algoritmos e os padrões de tudo, né? Então, assim, toda transformação ela começa por uma indignação. A indignação faz você questionar o que você fez. Você usou justamente o método. Você estava indignado com algo, você começou a questionar as coisas. Quando você começou a questionar, você começou a olhar para as opções. Ué, mas peraí, deixa eu olhar para o que está acontecendo aqui. Olhar acima Assim. daquilo. E aí, depois que você olhou, você começou a ter você teve uma atitude. E essa atitude gerou ação. E aí você entrou em movimento. E aí você tomou algumas. Você percebeu que não tinha nada a ver. Aí você ressignificou aquilo na tua mente. Então, Isso, tratei. isso que você fez foi isso, né? É justamente o ciclo do ICOA. Mas o que fez você de fato sair foi ter clareza. A clareza Ter que você clareza. teve, porque o que acontece muitas vezes, Fabião, é que as pessoas elas passam pelo ciclo do ICOA, só que quando ela toma atitude, se ela não tem clareza de tudo que aconteceu, se ela só passou, perguntou, ficou indignado, questionou, não buscou muita resposta, olhou para coisas novas e tomou uma atitude, mas baseado em algo que não tinha clareza, ela vai continuar em guerra. Ela não sai desse ciclo, ela fica vai e volta, vai e volta. Sim, E você teve essa clareza. Então, olha só, gente, que interessante. O deserto é um lugar que você vai aprender, você vai amadurecer. E existem padrões, existem formas de você identificar quando você está e o que você tem que fazer para sair do deserto. Ontem a gente falou um pouquinho sobre. Eu estava falando com uma amiga minha aqui do Instagram, uma pessoa que está com a gente aí, que a gente estava falando sobre o Kairos. Quais são os passos para você acessar o Kairos de Deus? Como que você consegue entrar na frequência? Você está no Cronos você tem processos. O Kairos é o único lugar que você consegue pular processo, porque você vive coisas que no Cronos você teria que passar por um processo. Então, como passar por algo sem viver o processo, só acessando o Kairos? E, e é uma coisa doida isso, né? Porque muitas vezes a gente fica querendo passar que aquela fase vire, aquela fase ela passe e eu volte a ter uma fase boa, mas a gente esquece que existe um processo. O deserto é um processo. Você tem que amar. Ontem a Elis falou sobre isso, que a gente precisa aprender a amar o deserto, mas não querer ficar nele. O deserto é para aprendizado, é para crescimento. E aí, depois que nós passamos por isso, nós vamos para um outro nível. Nós conseguimos alcançar a liberdade. Certo? meu, certo, certo, mano, muito top o que você tá falando aí. Faz muito sentido para mim. Você fala do deserto, eu já consigo. Você vai querendo imaginar, né? Como é que a pessoa sai de lá? Eu fico pensando, eu dentro do deserto, como é que eu vou sair de lá? E ressignificando isso pra gente. Como é que eu vou mexer no meu relacionamento se eu nem sei, se eu não assumo como ele realmente está? Eu acho que você tem que assumir. Falar assim, meu relacionamento tá ruim, isso aqui de verdade não é um relacionamento. Muita gente é colega de quarto, né? Só dorme junto, Hum, conversa, se dá bem, não briga, mas é só putz. isso, sabe? Tem muita gente, infelizmente é muita gente que a gente acaba conversando, né? As pessoas acabam se questionando, acaba falando assim, meu, eu acho que eu tô dormindo com meu amigo, porque, tipo, pararam de ser casal e se tornaram um amigo, Parece que o cônjuge vira amigo, né? Vira o melhor amigo, né? né? E infelizmente é uma realidade para muita gente, sabe? É horrível, terrível isso. A turma acha que problema de casamento só é quando tá falando em divórcio. Não, gente. O divórcio é É o só a gota resultado. d'água. É só resultado, mas começa ó, pequenininha, plantando a semente ali. É o que eu falo,
As ofensas se iniciam também, as pessoas que têm um relacionamento abusivo, né? Se iniciam com algumas palavras, que são as sementes que você vai plantando. E isso você acredita, isso você sabe, isso é a realidade. Mas as partes boas também. Começa com uma semente, começa falando bem, começa pequenininho. Não precisa vir falar assim, agora eu vou ter um relacionamento bom e que vai ser da noite pro dia. Não, começa com a semente. É naturalmente, as coisas vão crescendo. Isso é verdade. E uma das coisas que eu vejo, Fabião, falando de deserto, de relacionamento e tudo mais, quando nós também tratamos filhos, eu já tive situações de conversar com casais que entenderam que o filho é herança, ok? O filho é bênção. Mas eu já vi casais que falaram assim, olha, meu casamento tá tão sem graça que eu acho que eu preciso ter um filho para ver se dá uma mudada no relacionamento. E aí, casais que acabaram tendo filhos, achando que o filho ia dar uma revolução no casamento, ia resolver. Existem casais que acabam falando assim, não, filho, se eu tiver um filho com um casamento assim, vai dar ruim, né? Acabam se separando, mas Uhum. eu vi alguns casos de pessoas que tiveram filho, achando que o filho ia trazer aquele amor de novo, porque as pessoas se gostavam. Eles só não entendiam o que estava acontecendo, eles só queriam algo, parece que estava faltando algo, e aí eles tiveram um filho achando que o filho ia ser a solução, e não foi. E aí, mesmo com o filho, eles continuavam com as tretas deles, eles continuavam com problemas. O que, que é essa questão de ter filho, Fábio? Como que funciona isso Na quando nós verdade, estamos o que que vivendo. acontece? A Pode gente falar. acha que o filho vai aumentar a nossa aliança, nosso relacionamento. Mas, na verdade, filho é um fruto do casamento, né? Ele faz, no momento, no processo dele, do crescimento dele, faz você se tornar pai e mãe, e menos marido e mulher, menos namorado, menos amante. E tem gente que não sai dessa fase, né? Tem gente que o filho tá com 30 anos e ela tá lá como pai e mãe. Esqueceu que é o que eu falo, o objetivo é de se relacionar com o outro. As pessoas acabam colocando os filhos em primeiro lugar. Não, a coisa mais importante da minha vida é meu filho. E a esposa? Foi ele que escolheu, que tá ali do lado. Quem que deu esse filho para você? Seu filho vai estar com você pro resto da vida? Não, seu filho vai estar sendo treinado para ele ter a família dele, para ele dar continuagem aqui na sua nação que vem abaixo de você, sabe? Aí você começa a dar importância para ele, aí ele vai, se cria uma criança mimada e ele vai passando para frente, falando assim, ó, mulher se trata assim. Aí a filha fala assim, homens tem que tratar desse jeito aqui. Tem muita mulher que vê a mãe um pouco viril e ela para ela todo homem ela tem que ser tratado daquela maneira. Eu falo assim, quando ela vê a mãe mandando no pai em casa, eu já tô falando agora entrando na esfera do reconhecendo seu papel, tá? Ela vê a mãe mandando em casa, ela enxerga que homem, marido dela vai ter que ser daquele jeito. As amizades dela, ela começa a mandar nos amigos. Porque é Uhum, comum, na cabeça dela é natural aquilo. Ela acaba se tornando um pouco mais viril. uhum. Ela acaba casando com um homem banana, porque ela não pode se sentir abaixo dele. Mas a natureza dela, naturalmente da mulher, ela querer ser cuidada pelo homem. E muitas vezes as mulheres que são viris, elas têm problema de elas traírem os homens. Porque quando ela enxerga um homem mais viril do que ela do lado, ela sente atração, que ela tá cansada de não sentir atração para aquele banana na casa dela, sabe? Mas foi o banana que ela acabou atraindo porque ela achou que era aquilo que era o casamento certo, de ver os pais. Então, aqui eu tô falando para você, é que me remeteu bem no começo da live, você falando assim, sai da tua casa, repete de novo, sai da tua casa aí. Sai da tua casa, da tua parentela, para o lugar onde eu te mostrarei. Foi o que Deus falou Isso. para Abraão, né? As pessoas acham que é sair da casa dos pais.
não é somente isso. Isso também faz parte. Mas é você deixar as crenças dos seus pais. Você deixar costume dos seus pais. Isso é você sair, sabe? É você se desgarrar, é disso. É você tirar isso do seu coração, entender, levar princípios deles, sabe? Mas as crenças, costumes, é você se desgarrar e sair. Por isso que é bom não estar por perto. Porque quando você está por perto, você começa a alimentar aquelas crenças que você tinha quando morava com eles. Onde você tem que Uhum. entender que você tem que construir. Os casamentos dos jovens hoje, eu falo muito para eles. Comece investindo no seu relacionamento solteiro, conhecendo a si mesmo e se relacionar consigo mesmo, sabe? Onde você aprende, Uhum. é o que eu estava falando no meio da live. Você consegue se apresentar para alguém e você sabe lidar com as situações porque você sabe como que você quer se relacionar com outras pessoas. E o que eu acho massa disso, Fabião, é o seguinte, é que quando nós falamos de relacionamento, nós temos que entender que é cultura, né? Seu pai e sua mãe, cada um deles vieram de uma cultura diferente. Então, os nossos pais, eles são de cultura diferente e os pais dos nossos pais são de cultura diferente. Então, cada um deles foi juntando as culturas, 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 e aí quando chegou em você e no seu cônjuge, cada um trouxe uma cultura. E essas culturas, elas vão ser implantadas nos nossos filhos. A cultura, a gente fala dos preços programadores, por exemplo. Nossos pais, nossos líderes, nossos professores, todos aqueles que de alguma forma influenciaram toda a geração que passou, isso foi implantado na cabeça da sua mãe e do seu pai. Por exemplo, minha avó, algumas avós falavam que você não podia comer manga e tomar leite, por exemplo, ou jaca, jaca e tomar leite. Então, tudo isso, o que foi acontecendo? São culturas, são padrões. Por exemplo, uma casa da minha esposa, todo mundo, na hora de comer, é quietinho, mas na minha casa é aquela bagunça, é aquela coisa doida. Então, são culturas diferentes e que vão juntando e que vão trazendo as pessoas para perto. Então, o que acontece? Quando nós fazemos isso, nós não trazemos só a cultura de comportamental, mas nós temos a cultura também emocional. A cultura emocional, a cultura espiritual. Então, tudo é influência, tudo isso nos influencia. Quando nós nascemos, nós não temos preparo, nós nascemos com HD limpo. Eu falo que a gente nasce com HD limpo, tá limpinho, sem drivers instalados. Existem alguns drivers de fábrica que é onde fala sobre o seu propósito, que já está aqui, que é o teu propósito, isso você vem de fábrica, e aquilo que você vai fazer na Terra. Então, isso já foi instalado aqui, já está aqui. Quando você nasce, o que acontece? Aonde você está inserido, você não escolhe qual que é o lugar onde você nasce, mas você pode escolher onde você vai terminar. Então, você vai ser configurado. Então, você nasceu numa casa, por exemplo, que eles acreditam que a Terra não é redonda, que a Terra não gira, que a Terra fica parada, aliás. E que quem gira são as estrelas. Então, você vai crescer com aquela crença, você vai começar a ser programado. Aí vão falar para você, olha, o homem, você nasceu numa casa, por exemplo, sem o papel do homem, a mãe solteira. O que vai acontecer? Qual é o papel do homem? O homem traz segurança. O homem traz o não. Ele traz as regras, aquele negócio de autoridade. Então, quando você cresce sem isso, você começa a crescer num ambiente onde você não vê essa figura. Então, aquilo não existe para você. Foi feita algumas pesquisas em presídios, e onde isso foi uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que a maioria dos meninos jovens que estavam presos, eles não tinham um pai. Então, isso tirou deles essa questão de autoridade, de saber o não, de saber os limites, de entender os limites. Então, por isso que eles a maioria deles estavam agressivos, entravam na vida de criminalidade, nem precisava muitas vezes, mas porque queriam algo, faltava algo, e eles queriam completar aquilo que estava lá dessa forma. Então, isso foi um processo. E é interessante nós vemos que a importância do papel do pai e da mãe. O pai, ele tem algumas características. Ele traz virilidade. A mãe, ela traz a doçura.
O pai, ele traz aquela segurança, aquela impressão de que tá tudo bem. A criança, meu filho, quando tá comigo, ele sente bem, se sente tranquilo. Ele quer, às vezes, brincar. Eu não aguento mais. Eu falei pra minha esposa, eu tô tomando porrada todo dia. É brincar de porrada. Ele quer essa coisa de estar Uhum. junto, assim. O menino é assim. Agora, quando ele quer uma coisa mais calma, ele vai para perto da mãe, é doçura, é um conselho. Quando ele quer comer alguma coisa, eu acho mal engraçado isso. Que quando ele quer comer, ele não pede para mim. Ele vai para minha esposa e fala, mãe, eu queria comer um negocinho. Aí eu, como assim, filho, comer um negocinho? Eu queria comer um negocinho diferente e tal. Então ele sabe que a mãe é esse jeitinho. O pai não, o pai é, pai, vamos jogar bola, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa e tal. Então, assim, existe o papel dos dois. E nós viemos de culturas diferentes. E existe um grande risco da gente trazer muitos bloqueios para os nossos filhos quando nós não resolvemos o nosso bloqueio, quando nós não resolvemos a gente aqui. E quando a gente não resolve a gente continua no deserto e ainda mais, a gente leva nossos filhos, nossa família para o deserto. Moisés, quando estava no deserto, quando levou o povo, saiu do Egito e foi para o deserto, muitos ali ansiavam, queriam de fato sair do deserto e passar e acreditaram naquilo que Moisés falou. Só que pela influência de Moisés ali, por aquilo que estava acontecendo, por alguns murmurarem, a murmuração ela diminui muito uma carga de energia, traz uma energia muito negativa, a murmuração. E aquilo que aconteceu fez com que Moisés ele ficasse tão bravo por falta de inteligência emocional na época, ele bateu na rocha, agrediu a rocha, e a rocha é Cristo. Quantas vezes nós estamos agredindo Jesus com as nossas palavras, com a nossa murmuração, agredindo o Pai, porque a gente fica falando por conta das pessoas que estamos carregando, daquilo que a gente está carregando. Então nós precisamos ter essa clareza. E quando nós fazemos isso, quando nós murmuramos, quando a Moni falou assim, meu filho é assim. É assim, criança é assim. Eles entendem, eles vão perceber isso, sabe? O filho, ele percebe. E aí nós temos culturas diferentes. E quando você fala do homem viril e do homem emasculado, nós temos três tipos de perfis de homens, né, Fabião? Você sabe, você fala bastante disso, que é o homem Pode do falar. viril, o emasculado e o afeminado, né? Então, nós precisamos, o que que causa um cara que ele é mais emasculado? Muitas das vezes ele não teve um pai referência. Faltou aquela referência de homem dentro de casa, um homem que era responsável. O pai dele provavelmente era emasculado também. E aí veio de cultura, né? Veio de cultura. Isso pode ter começado numa mãe solteira, que uma mãe solteira pode ter causado e criado um homem emasculado e um homem afeminado. Então, você precisa identificar, fazer perguntas, perguntar, olhar na tua geração e caçar lá atrás onde está isso e resolver na origem, na causa. É, Resolve o sintoma. O você sintoma é resolver essas temporário, né? energias, você Uhum, resolver pode essas falar. energias, a energia feminina e a energia masculina dentro de você é primordial. Se você for ver na raiz, dentro de estudos antropológicos, o homem, o homem, ele sempre foi o mais forte e o que protegia. Ou seja, a mulher ficava grávida da prole, né? E o homem, e o homem ia lá proteger ela. As mulheres começaram a morrer. Aí elas procuraram o macho que mais conseguia proteger elas, né, para elas sobreviverem. Por isso que o homem, a mulher tem a necessidade de sentir segurança. Para ela, que ela já vem historicamente da gente. E o homem, o que? Ele precisa sentir confiança. Falou assim, como que aquele filho é meu? Então ele deixava ela junto. Então o homem tem essa tendência, essa necessidade de sentir confiança e a mulher sentir segurança, sabe? Esse é um tema Isso aí. importante. Fabião, eu vou deixar você responder. A Débora falou assim, ó, fez uma pergunta. O que é um homem emasculado? Explica para o pessoal aí, Fabião. Na verdade, um homem emasculado que a gente vê assim é que ele acaba, a gente falou até a questão da mulher solteira, né? São homens que têm como que eu posso falar assim, como exemplo, como que ele modulou na vida inteira dele, a mãe, uma pessoa feminina, sabe? Aí ele acaba querendo fazer
acaba criando hábitos e jeitos que a energia feminina dele acaba se aflorando, sabe? E, e isso acaba distorcendo totalmente. O homem fica dessa maneira, aí ele encontra uma mulher viril, aí começa o casamento deles não fica legal, onde nasce o filho, vê o pai agindo daquele jeito, vê a mãe agindo daquele jeito, já começa também a modelar errado também. Aí ele vai mais distorcido ainda, onde vai para a terceira geração, onde que tá todo confuso, não entendendo o que está acontecendo e ninguém reconhecendo o seu verdadeiro papel, sabe? Esse estudo Nossa, cara, a gente vai se aprofundar nesse negócio de... Eu vou trazer mais temas assim, de Fabião, eu reconhecer quero seu te papel, fazer um porque é muito desafio. importante. Eu quero te fazer um desafio ao vivo aqui. Você vai fazer uma série aí explicando os tipos, os três tipos de homem, três tipos de mulheres. E eu 3 tipos de homem, acredito que 3 tipos essa de mulher. galera vai querer. Quem aí gostaria de entender um pouco mais sobre o que é o homem viril, o homem emasculado, o homem afeminado e a mulher viril? Existe também a mulher viril, é, a mulher. Como Ai, que é? É o contrário, é o, no... existem os três é o perfis, contrário. tá? Então, o que acontece? Essa ali, o pessoal tá falando que vai querer sim, ó. O que acontece? O homem viril, ele é um homem que é o papel, quando ele entende que ele é um cordeiro e um leão. O homem viril, ele é um leãozão. É o cara que ele vai chegar junto mesmo, ele protege a família, ele dá tudo ali. O homem viril é aquele cara que ele vai chegar, se precisar lavar a louça, ele vai lavar a louça. Ele não é um cara dodói, não é um cara que fica, não sei o que, né? O homem viril é aquele cara que faz o que tem que ser feito. Ele entende, às vezes ele está trabalhando demais, faz algumas coisas, tá no dia a dia dele, né? Mas ele tá. O foco dele é família, o foco dele é resolver as coisas da família. Tá Isso. junto, fazer com que a família cresça, ensinar o filho, ensinar a esposa. Agora, o homem emasculado é aquele homem dodói. É onde normalmente o homem emasculado é casado com uma mulher viril. Por quê? Porque o oposto se atrai. E a mulher a viril, a mulher que ela tem esse perfil viril, quando você percebe que tem um casal que o homem é emasculado e a mulher é viril? O homem emasculado não é afeminado, é diferente, tá? O homem emasculado e a mulher viril. Como que você sabe que é um casal que é esse perfil? É quando você olha e quem dá o comando dentro de casa é a mulher. A mulher que manda. Então, a mulher que toma a frente, você olha, por exemplo, nesse casal, você vai fazer uma live com um casal que é interessante, são sinais, é leitura de corpo, né? Onde a mulher é viril, a mulher já senta na frente e o homem fica atrás. Aí, quando alguém faz uma pergunta, é a mulher que começa a responder. Ela Ela que responde responde. pelos dois. E o homem fica só aqui, ó. Tá tudo certo. Deixa ela responder, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, o homem emasculado é aquele homem mais quieto, que fica só escutando. A mulher manda, Essa é ele a tá tudo frase do certo. emasculado, viu? Essa é a frase do emasculado. É melhor ser feliz do que ter razão. É isso aí. Então, Essa é a assim, frase. e isso é uma verdade. Então, a mulher viril é aquela mulher que toma. Só, sabe qual que é o problema? O problema é que essa inversão de papel, que provavelmente veio da cultura, das culturas diferentes de casa, dos seus pais, das suas mães, dos seus avós, dos parentes que te cercavam, isso fez com que você tivesse essa cultura diferente. A mulher viril é aquela mulher que aí ela vai querer trabalhar. Se o cara tem uma empresa, ela vai querer trabalhar junto na mesma empresa e ela vai chegar, vai botar o terror lá dentro. Sabe o que acontece? Quando eu conheci um caso disso, um casal, né? A mulher ela se envolvia muito e isso estava atrapalhando, o negócio não prospera. Cresce, o negócio cresceu. Só que o que não prospera? A felicidade, a plenitude não prospera. A paz que excede todo entendimento, aquela paz da família na vida pessoal, profissional, nos relacionamentos ali e na contribuição com o mundo, que é o exercer o propósito, essas esferas elas não tinham a plenitude, ela não conseguia passar para um próximo nível e estava pesado para ela. A mulher chegou um momento que ela começou a ficar bem pesado e esse peso começou a trazer discussões para o casamento. Aí envolve financeiro. Sabe, uma mulher viril é aquela que quer tomar a rédea até do financeiro. E o homem fala, tá tudo certo, você controla.
O homem é o cabeça. Pelo princípio da palavra, os homens são os cabeças. O cabeça da família é Cristo, mas dentro da família, o cabeça é o homem. É ele que tem que ter essa sabedoria de conduzir tudo isso. A mulher sábia, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher tola o destrói. Então a mulher sábia, ela precisa edificar. E se ela identifica que nem agora, ó que interessante, a Brenda, ela disse, eu sou viril. E tá tudo certo, Brenda. Dá para resolver isso. Isso é simples de resolver. Quando uma mulher viril, ela toma consciência de que ela é viril, o que ela tem que fazer? O papel dela é ajudar o homem a tomar o lugar dele. É ajudar o homem Estimula a ele. se colocar no papel. É Isso. colocar ele naquele lugar que ele tem que estar e ela se colocar no lugar que ela tem que estar. Mas como isso? Aí eu vou desafiar agora o Fábio. O Fábio vai fazer uma série para explicar os papéis e vocês vão participar junto. Eu vou estar junto aqui, É. Fabião, também. E nós vamos trabalhar esses assuntos que Sim. são importantes. A gente vai fazer uma série. Vamos sim. Eu vou pedir para os meninos montar essa série aí, Fábio, Na- para a gente trabalhar. Nós vamos marcar o horário, mas a gente já começa segunda-feira. Beleza. Beleza? Então vamos começar, vamos fazer um Segunda-feira negócio. já começa com a nossa live. Boa, show de bola. Gente, ó, só para ajudar a Brenda aí. Brenda, só para te dar um exemplo para você entender. É como se eu e a Luana estivesse na praia agora tomando água de coco. E ela quer comer o coco lá dentro. Ela levanta, leva o coco lá e pede pro cara abrir. Essa simples atitude é de um homem. Começa a estimular seu marido, entrega na mão dele o coco e fala assim: pede para abrir para mim, por favor. Deixa ele começar a resolver as coisas. Deixa Ele vai ele se começar. sentir macho. Isso. Você vai começar a dar empoderamento para ele. Onde você vai enxergar. Não é magia, viu, gente? Mas isso é natural. Onde você vai deixar de ser mais cuidada, ele vai começar a cuidar mais. Você vai ficar mais feminina e ele mais macho. É incrível como isso vai acontecendo junto, sabe? Então, já que você despertou essa consciência, começa você tendo essas atitudes. Seja mais feminina e dá mais oportunidade para ele ser mais. A Eli falou assim: hoje sou solteira, casada e tenho filhos, tenho filhos, né? Começa a estimular brincadeiras de homem. Começa a mostrar a importância de um homem. Começa a falar, conversa, dá clareza para ele. Mostra para ele alguém da sua família que você admira como homem, sabe? Para ele modelar. Mostra pessoas para ele modelar. Ele precisa de um homem para modelar. A criança cria essa necessidade. Sim, a Débora colocou aqui: a mulher viril está relacionada à mulher insegura. Com certeza, Débora, a mulher viril, ela foi criada por mulher sem muita referência de um homem, né? E aí isso é uma das características, né? E a mulher viril, ela se torna insegura por falta da insegurança que foi causada nela. Então ela precisa caçar isso. Ela precisa ir para cima, ela quer resolver, ela quer ser ela vai trabalhar para isso, para ser uma pessoa empoderada. É aquele movimento forte do empoderamento. A mulher, ela tem que ser empoderada, mas ela tem que, se ela é casada ou se ela quer um relacionamento, ela tem que entender que tem coisas que é o homem que tem que ter o poder e não ela. Então a mulher viril, ela tem essa insegurança e ela precisa de um cara para poder resolver esse problema. Normalmente ela se sente como é a palavra? Ela precisa de alguém para estar junto. E aí ela vai pegar um cara, se um cara viril, normalmente vai bater de frente. Então ela vai pegar um cara emasculado que tá ali, que ela consegue mandar, e ela vai trazer para perto e vai falar: não, beleza, você vai ser meu. Eu vou usar um termo bem forte, mas é para chocar e depois a gente tratar. Você vai ser meu bonequinho, vem cá. É meu brinquedo aqui. Eu vou trazer você para perto e quando eu tiver na bed, eu tô aqui com você, você vai suprir minha necessidade. Então, basicamente, a mulher viril, ela tem essa atração ela se atrai porque o homem emasculado não vai bater de frente e vai falar sim, senhora, e aí isso vai trazer essa segurança para ela, entende? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O homem é o cabeça, a mulher é o corpo. A mulher é o pescoço. A mulher junto com o homem, tá? Então, assim, os dois estão Eu tô juntos. vendo que fizeram uma pergunta assim, né?
Muitas mulheres estão se tornando assim porque tem homens que não querem tomar seu papel. Isso é um comentário de uma mulher viril, tá? Esse já é um comentário de Pronto. uma mulher viril. Porque tem muito homem com atitude. Tem muito homem. É que a sua cabeça, ela tá focada em um homem banana. Porque você foi criado desse jeito. Às vezes foi um pai, foi um tio, foi alguém que estava perto. Aí você acabou criando isso e pôs como objetivo dentro do nosso cérebro, como o Felipe falou, nosso cérebro só lê o algoritmo. Então, ele só consegue ler o algoritmo que ele conhece. O que ele não conhece, ele não lê. Então, você acaba não enxergando isso. Você acaba não A Débora enxergando colocou esses homens assim, com ó. atitude. Nossa, resolvo tudo na minha casa. Então, Débora, isso já mostra um pouco também essas características de uma mulher viril, tá? Então, o que que você faz? Às vezes também tem que ter sabedoria, tá? Às vezes não, nós temos que ter sabedoria. Pedir pro nosso cônjuge, falar algumas coisas para ele, por exemplo, como que a mulher viril pede para o homem fazer a coisa? Ó, quebrou não sei o que lá, vai lá resolver. Não é assim que você vai falar. Então você tem que se mostrar, a mulher viril, ela precisa começar um processo de mostrar a fragilidade dela para que o homem, criar o contexto, buscar sabedoria, tá? Para que o homem, ela fale assim, nossa, tô testando, tô tentando fazer um negócio e não consigo, você pode me ajudar? Você pode fazer para mim aqui? Que eu não consegui. E aí ela se mostra, às vezes, ela consegue resolver. Apertar o parafuso ela vai conseguir, mas ela mostra como se ela não conseguisse e fala, olha, tipo, passa para ele a autoridade, ó, você é o homem, você consegue fazer, não precisa falar que você é o homem, mas você consegue me ajudar com isso? E aí ele vem, não, beleza, ele se empodera e vai e resolve lá. Aí você faz o quê, mulher? Você fala, nossa, muito obrigado, meu bem, meu querido, meu amor, dá um beijinho, agradece. Isso vai fazer com que ele comece a sentir, tipo, eu sou o alfa aqui, eu sou o macho alfa aqui dessa casa. E é todo um Isso. processo. Ah, eu vivi um exemplo, foi um deserto, hoje sem o meu papel de mulher e esposa ao lado dele. Muito boa, Luana, muito bom. Equilíbrio, Ó, hierarquia e pertencimento para uma família saudável, isso aí. Felipe, tá Ah, decidido. Então, nós vamos começar, vamos começar essa série aí. ó, Nós vamos fazer isso porque eu vi que tem muita gente com dúvida. Ela até quer saber quais os tipos viu? de mulheres que tem. Então, viu, Meu, Fabião? esse é Abre tão, a é boca, mano. primordial. É primordial. Abre, irmão. Abre esse Instagram Gente, aí, ó, bora botar pra tocar o eu, terror aí. o Ó, que eu eu fui falo criada para num lar vocês. viril e conhecer sobre isso me trouxe clareza do papel do meu esposo. É isso aí, Michele. E sabe, às vezes a mulher viril, ela é aquela mulher que ela é aquela cuidadora, ao mesmo tempo ela que manda em tudo, né? Não, amor, senta aqui, fica aqui quietinho, você trabalhou muito, levanta o pezinho, coloca aqui. E ela dá todos os comandos, parece que ela tá servindo, mas na verdade ela tá manipulando. Se você identifica isso em você, você precisa trabalhar esse ponto também. Porque senão você tá cauterizando a mente do teu esposo e você tá fazendo com que ele continue emasculado. Você está fortalecendo essa crença nele. Se um dia vocês pararem num deserto, ou pararem numa floresta, ou numa situação que tem que ter uma atitude, seu marido tá tão cauterizado que você sempre toma as decisões e pede para ele ficar na dele, que ele não vai ter reação. E aí você vai entrar em pânico, inseguro, ele não vai conseguir suprir a sua segurança, e aí já era. Então é importante vocês já começarem a identificar, e esse é um ponto importante, Fábio. Não sei porque nós partimos para esse assunto. A gente está falando de família e casamento. Eu sei o que aconteceu aqui. O que aconteceu é que nós elevamos a ambiência, nós trouxemos essa energia Sim. para cá, e essa energia começou a atrair pessoas que precisam escutar isso. E isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração, que Deus colocou no teu coração, e nós vamos resolver esse É isso problema aí. da família. Ó, Vamos fazer como Neemias, reconstrução dos muros. o nome da série vai ser A Origem. A origem, Fechou? pronto. A Origem. Nós vamos puxar Deixa eu ver aqui. a origem do homem, a origem da mulher e o quanto está distorcido hoje. A gente vai pegar esse emaranhado e a gente vai distorcer tudo, a gente vai alinhar o que o homem e a mulher realmente tem que fazer e ser. A Ângela colocou assim, ó, mas com toda essa modernidade, a maioria dos homens não tem mais esses cuidados com as mulheres. Muitas mulheres estão se tornando assim porque tem homens que não querem tomar o seu papel. É verdade. Por isso que eu, Fábio, nós estamos aqui para encontrar esses homens e ajudá-los a encontrar o seu papel.
Por isso que algumas É, mulheres que eu, eram viris e agora entenderam o lugar delas, elas estão se levantando. E você, Angela, pode se levantar como uma mulher que vai, de fato, ajudar outras mulheres a entender o papel delas. Entende? E quando vocês encontrarem homens assim, vocês colocam e direcionam esses homens para falar com a gente. Porque assim nós vamos ajudar uns aos outros. Realmente a sociedade ela houve uma distorção muito grande, mas nós vamos resolver isso, tá? Juntos, sozinho a gente não consegue fazer. Eu aprendi isso, a Gillian falou o seguinte: eu aprendi isso às duras penas enquanto eu elevo meu marido, ele cuida de mim e se sente o homem que tem que ser. Ser empoderada é saber o modo de agir sem ser controladora. É isso. Ó, pega isso aí. exemplo dessa mulher aqui, ó. Muitos homens estão acomodados na relação, isso é verdade, por isso que você tem que começar a agir. A partir do momento que agora você tem clareza, você tem que começar aos pouquinhos, tirar ele dessa zona e ajustar isso com ele. Isso é tão interessante, a Monize colocou, isso é tão interessante, pois um dos motivos do meu divórcio foi isso. O homem não ter a atitude de ser o homem da relação e vejo o quanto é importante escolher certo. Isso faz parte. Agora, assim, o Monize, esse relacionamento, a partir, você aprendeu, infelizmente você aprendeu errando ali, né? Chegou ao ponto, ao nível de você Uhum. chegar ao divórcio. Mas agora que você tem a clareza, é construir isso da forma correta. E tá tudo certo. É importante É lembrar isso que aí. podemos dar esse poder aos nossos esposos. Tenho feito isso e tem muito valor. É isso mesmo, Michele. Tem que dar poder a ele. A forma de falar é o mais importante, saber pedir. Isso aí, Thaíris. Tem que saber falar. Por isso que a Bíblia fala da mulher sábia, né? Lá em Cantares fala sobre a mulher, em Provérbios fala sobre a mulher sábia, em Cantares também fala características do homem, da mulher. É bem poético, é bem bacana ali também. Quais outros É tipos de isso aí. mulheres além da mulher viril? Tem a mulher feminina e a mulher afeminada. A mulher emasculada, né? Eu acho que é isso. A mulher feminina e Emasculado. a mulher emasculada. Existe o homem emasculado, a mulher efeminada, o homem afeminado e a mulher É. viril e o homem viril. Os Nós três. vamos trazer o É os perfil três de que. cada um e o comportamento de cada um, porque vai ajudar as pessoas é igual a sair do deserto para elas saber onde que elas para ela onde elas vão, elas precisam saber pelo menos como que onde elas estão, como que elas são. A gente vai trazer Show. detalhadamente todos os perfis. A gente vai Isso. E discutir a cada gente. dia um perfil. Depois no final a gente ajuda a ajustar, porque gente, tudo é questão de comportamento. Por isso que a gente fala, sai da tua parentela. Porque a gente vai mudar as suas crenças, onde vai alterar seus comportamentos. E você vai salvar a sua casa inteira. Quando a gente fala que quem acorda primeiro salva a casa, não é que você acorda e vai trabalhar, é quem desperta primeiro. Quem desperta altera a sua própria crença e acaba alterando a crença da sua ambiência inteira. É isso mesmo. Bom, galera, foi muito massa estar com vocês aqui. Fabião, muito obrigado por estar aí, dispor do teu tempo, estar aqui com a gente. Eu acredito que abriu a mente de muita gente. A galera está explodindo as mentes aí, ó. Eu tô E vendo aqui. isso trouxe um negócio, uma vibe bem bacana. Parabéns a todos vocês que ficaram até aqui, até agora, e que de fato estão entendendo e vivendo isso, né? Que às vezes você identificou que existe um deserto que você está passando, você precisa sair desse deserto, né? Agora, nós estamos aqui passando, estamos indo para uma direção, estamos indo rumo à liberdade. E se você precisa dessa liberdade, vem junto com a gente, nós vamos levar você até lá, tá? Nós não vamos fazer o que tem que ser, o que você precisa fazer, mas nós vamos te mostrar o caminho. E esse é o nosso papel aqui juntos. Fechou? Vamos tirar um print, vamos Tira seguir um a mesma print. nossa. Deixa eu tirar os comentários aqui. Vamos lá, dá um. Massa. O que você vai fazer? Você vai pegar esse print e você vai repostar ele e comentar qual foi a chave, qual foi o código, marca eu, marca o Fábio aqui. E nós vamos trazer esse novo ambiente, esse novo desafio para toda essa galera. Lembrando que aqui no meu Insta, aqui na bio, a gente tem o link do Telegram, Saia do Deserto. E nós vamos ter hoje um evento ao vivo lá na plataforma. Fabião, você vai vir para cá ou você vai ficar aí pro resort? Hoje eu tô com um evento aqui também. Vou estar aqui Massa.
Tá com evento aqui no resort também. A gente não para, né? Não para, tá certo. É, e é E, isso e aí. aí, o Vamos que que a pegar gente vai mais fazer então? informações. Bora. Vamos Pegar fazer. essas Hoje então informações. tem o evento ao vivo. Eu espero vocês aqui. Quem for vir, tem quem não conseguir chegar porque é muito longe, tem o link do online. Nós vamos transmitir online também. Eu espero você. E essa semana que vai entrar é uma semana de bastante coisa, bastante ação. O meu papel, eu falo que a teoria você já sabe. Aqui o que você vai aprender é pôr em prática. Como pôr em prática é tudo aquilo que nós já sabemos que temos que fazer, mas não fazemos. Tá bom? Então é isso, gente. Tamo junto. Até depois do fim. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.